Simon gritou espirituosamente enquanto olhava para seu ombro direito, o braço de metal artificial preso a ele. Conteúdo patrocinado. Os dedos do braço artificial se moviam. O próprio braço estava vazio por dentro. Não tinha nenhuma peça mecânica dentro dele, nem era um item mágico. Apesar disso, Simon foi capaz de mover conscientemente os dedos do braço que ele não deveria ser capaz de mover. Simon, se você continuar gritando, isso vai interromper sua concentração e te deixar sem fôlego, sabe? Disse Vandaliel. É mesmo, mestre. A forma espiritual não é muscular. É algo que você move usando sua mente. Entendi. Mas mesmo que mal consiga mover os dedos, estou tão feliz por ter este braço novamente. O coração de Simon batia de alegria por ter recuperado um braço usando sua própria forma de espírito para habitar um braço artificial, um método que ele nunca teria imaginado, depois de perdê-lo 10 anos atrás e desistir de recuperá-lo. O mesmo aconteceu com Natania, que havia perdido seus membros para minotauros vários dias atrás. Natania ofegava enquanto lutava com a tarefa. Eu sei como você se sente, mas primeiro precisamos nos tornar capazes de manter essa forma por mais tempo. Eu não posso mais fazer isso. A luz branco-azulada desapareceu dos membros artificiais de Natania, que pararam de se contorcer e ficaram flácidos. Sua forma espiritual havia retornado ao corpo, incapaz de manter seu estado fora dele. Natania parecia desanimada. Eu não consigo nem ficar de pé. Posso realmente me tornar um aventureiro de novo? Ela imaginou. Natania, você fez progressos consideráveis desde ontem. E como você tem mais forma de espírito que precisa mover do que Simon, é natural que seja difícil, disse Vandaliel. Mas nesse ritmo, não sei quando vou ganhar a habilidade, forma de espírito, Natania disse desanimada. Bem, não há pressa. Adquirir habilidade sem nenhum bônus de trabalho sempre levará algum tempo. Sejamos pacientes, disse Simon. É como diz a sua discípula mais velha, Natania, disse Vandaliel. Ah, eu sou um discípulo. Tudo bem, mestre, vou ter paciência, então vamos fazer isso mais uma vez, disse Natania. Claro, disse Vandaliel. Ele colocou a mão nas costas de Natania, sua terceira discípula, e estendeu sua forma espiritual através de suas roupas encharcadas de suor e em seu corpo. Vá, acho que estou prestes a pegar o jeito de alguma coisa se for um pouco mais longe, disse Natania, respirando com dificuldade. Ela estava aprendendo mais rápido do que Simon ou Vandaliel haviam previsto. Era difícil imaginar que ela tivesse um talento inato para isso, então provavelmente devido ao fato de estar sob o efeito da orientação de Vandaliel. Nesse ritmo, os dois provavelmente adquiririam a habilidade forma de espírito em menos de um mês. O tempo necessário para adquiri-lo pode parecer longo, mas considerando que era uma habilidade que eles estavam adquirindo sem nenhum bônus, isso foi curto. Eles poderiam adquiri-lo mais rapidamente se Simon se tornasse um Dark Human e Natania se tornasse um Dark Beast King, mas não podemos fazer isso, pensou Vandaliel. Ele ainda não havia explicado a verdade para Simon, e no caso de Natania, não estava claro que tipo de mudanças um felino selvagem do tipo besta sofreria ao sofrer uma mutação. A situação não estava certa e não havia informações suficientes para que eles sofressem mutações apenas para aprender uma habilidade. Bem, adquirir a habilidade Spiritiforme seria conveniente para este método. Se eles pudessem adquirir a habilidade de materialização depois disso, eles seriam capazes de usar sua forma espiritual materializada como seus próprios membros, em vez de membros artificiais, pensou Vandaliel. Estes seriam membros que poderiam mudar de forma à vontade, imunes a ataques que não fossem feitiços e itens mágicos. Seria necessário mana para usá-los por longos períodos de tempo, mas certamente seriam muito convenientes. Com esse objetivo em mente, Vandaliel continuou instruindo Simon e Natania. Transformar. Tareia gritou. Em resposta ao seu comando, o metal líquido rastejou sobre seu corpo e mudou de forma. Esse é o artefato que o Grande criou. É maravilhoso, disse Juliana. A ativação das pautas de transformação é interessante. Não importa quantas vezes eu as veja, disse Rita admirada. Você não cansa de vê-los porque suas cores e formas são diferentes para cada pessoa. Mas ainda assim, não pensei que Tareia-san se tornaria uma garota mágica, disse Saria. Sim, fiquei surpreso quando soube que Vandaliel estava fazendo um cajado para Tareia-san, Darcia concordou. É um pouco embaraçoso quando todos vocês têm sua atenção em mim assim, disse Tareia totalmente transformada, suas bochechas ficando vermelhas.
e eu não sou uma garota mágica. De fato, sua aparência não se parecia com o que as pessoas da Terra poderiam chamar de uma garota mágica. Não havia saia em suas roupas, nem enfeites como fitas e babados. Ela estava vestindo uma roupa que se ajustava firmemente à sua pele, e havia peças de armadura protegendo suas articulações, como pescoço, quadris e joelhos. Havia também um brilho metálico nele, parecia algo de ficção científica à primeira vista. Minha magia é algo que estudei para aprender a habilidade alquimia. Posso ser capaz de dançar, mas não posso cantar. É verdade que Kanako me convidou para virar ídolo, mas Vansama não me cedeu esse cajado para esse fim, disse Tareia. Eu sei que é o seu quadril, não é? Disse Rita. E seus ombros, acrescentou Saria. Eu me pergunto se essas irmãs podem ser um pouco menos diretas com suas palavras, Tareia disse com uma expressão amarga e tom. Conteúdo patrocinado. O principal objetivo de sua equipe de transformação era ajudá-la em seu trabalho, diminuindo a carga que era colocada em seus quadris e articulações. Para descrevê-lo nos termos da Terra, era algo como um traje médico motorizado. Tareia tinha sido originalmente o chefe mais velho de outro assentamento Gol. Sua aparência era a de uma menina no final da adolescência, mas na verdade ela tinha mais de 260 anos. Sua dor lombar era uma fonte de sofrimento para ela. Vandaliel melhorou a situação usando Yuffie Transformation para tirar a idade de seu corpo e restaurá-lo à idade de sua aparência física, mas isso não significa que ele a curou completamente. Parecia que seu corpo havia desenvolvido algo como um hábito. Ela se tornou uma Go High Artisan e depois uma Go Elder Artisan por meio de aumentos de classificação após o tratamento de Vandaliel, o que fez com que suas costas doessem com menos frequência, mas ela era uma das duas principais líderes quando se tratava da fabricação de armas de Taloshein. Ela recentemente começou a receber materiais desconhecidos, extremamente preciosos e de extrema qualidade, como materiais retirados de deuses malignos. Embora sua vida fosse gratificante, às vezes também vinha com suas dores. Vandaliel criou essa equipe de transformação para Tareia porque estava passando um tempo longe de Taloshein por enquanto, o que significa que ele não estava disponível para fornecer massagens em forma de espírito quando as costas dela doíam. Mas você gostou tanto que apareceu para você o job, transforme em Craftsman, disse Rita. Você também adquiriu o título de Princesa do Artesanato, disse Saria. É um presente de Vansama, afinal. Não tem como não gostar, uma vez que você envelhece e sente dor nas costas. Não, você não teria esse problema mesmo depois de séculos, Tareia percebeu. Sim, nós temos quadris, disse Saria. Mas afinal não temos ossos, disse Rita, terminando a frase de Saria. Saria girou a parte superior do corpo 360 graus com a parte inferior do corpo permanecendo no lugar, enquanto Rita torcia os quadris de uma forma que seria impossível para qualquer humano. Os dois tinham a aparência de garotas em armaduras muito reveladoras, mas como eram mortos-vivos do tipo armadura viva, seus corpos principais eram as próprias armaduras, e o que parecia ser sua carne era na verdade toda a forma de espírito. Naturalmente eles não tinham ossos, cartilagem ou nervos. As juntas das armaduras vivas comuns se deteriorariam com toda a abrasão. Você deveria ser grato a Vansama por ter a sabedoria de fazer seus corpos principais com armaduras em forma de biquíni e colã de perna alta, disse Taria. A verdade é que Vandaliel não estava particularmente entusiasmado em transformar as armaduras femininas altamente reveladoras que ele encontrou em uma masmorra nos corpos principais de Rita e Saria. Essa escolha foi o resultado do desejo de seu pai, San, de transformá-los em mortos-vivos o mais rápido possível, mas Tareia não sabia disso. Tareia-san, eu morri na minha vida anterior antes de sentir qualquer dor nas costas e graças a Vandaliel, provavelmente nunca sentirei isso na minha vida atual. Sinto muito, Darcia se desculpou. Seu esqueleto é feito de Orixalcum, afinal, e você tem tanta força muscular que se você fosse all-out em uma queda de braço, você arrancaria os braços da maioria dos oponentes imediatamente, Tareia murmurou. Sendo o ancestral do Elfo do Caos, era improvável que Darcia sentisse dores nas costas. Tareia suspirou. Eu realmente não me importo. Não estou procurando um amigo para compartilhar minha dor nas costas e vim aqui para trabalhar, disse ela. Agora então vou começar. Com isso, Tareia começou seu trabalho na oficina que havia sido construída ao lado da entrada do calabouço subterrâneo.
Tareia veio para a casa de Vandaliel na cidade de Morksey com o teletransporte de Gufadgar para criar os membros artificiais de Simon e Natania. Uma vez que seu treinamento estivesse completo, eles seriam capazes de ter sua forma espiritual habitando qualquer membro artificial. Mas Vandaliel aparentemente queria dar-lhes membros artificiais feitos dos melhores materiais que poderiam ser usados até mesmo em sociedades humanas. Ele estava hesitante em usar materiais feitos a partir dos fragmentos do Rei Demônio, já que houve vários incidentes envolvendo fragmentos do Rei Demônio recentemente. Foi por isso que ele trouxe Tareia aqui. Disseram-me seus tamanhos e eu mesmo examinei a estrutura muscular de Natania-san, então agora só preciso construir os membros e depois fazer ajustes finos repetidos. Disse Tareia. Obrigado. É por ela que ainda estou viva, que pude conhecer a grande, disse Juliana, com um pouco de dificuldade ao abaixar a cabeça. Ela tinha sentimentos especiais por Natania porque, apesar dos dois serem estranhos e terem se conhecido em circunstâncias extremas em um covil de Minotauro, ela foi salva por ela. Se Natania não tivesse implorado para que Randolphus poupasse, Juliana estaria morta. Ela então teria retornado ao círculo de transmigração, ficado presa dentro do lugar onde morreu, ou assombrado Randolph. De qualquer forma, ela não teria sido capaz de encontrar Vandaliel. Foi por causa de Natania que Juliana foi guiada por Vandaliel e agora pode viver uma nova vida. Eu não me importo. Afinal, construir esses membros artificiais é uma tarefa conjunta com Vansama, Tareia disse alegremente. E é a primeira vez que construo membros artificiais, e poderei usar essa experiência quando Vansama guiar outras pessoas como Natania-san. Juliana é minha primeira amiga que é uma nobre da sociedade humana que na verdade é como uma nobre, alguém que já nasceu princesa. Vou aproveitar essa oportunidade para perguntar todo tipo de coisas sobre nobres e nobres. Tareia pensou enquanto abafava o riso. Seu tom de fala era como de uma dama, mas ela nasceu e foi criada como uma plebeia, em uma família de ferreiros de armas em uma cidade humana. Ela viveu por mais de 200 anos no assentamento Gol depois disso. Então ela geralmente não tinha contato com os nobres. Assim, seu tom de fala e maneirismos foram todos baseados em sua imagem interna de como uma nobre dama deveria ser. Era por isso que ela realmente tinha um grande interesse em Juliana. Isso era especialmente verdadeiro porque, embora já houvesse inúmeras mulheres de nascimento nobre em Taluchein, todas eram nobres apenas no nome. Mulheres cujas personalidades não eram como as dos nobres comuns ou mulheres com quem Tareia não teve a chance de falar. Eu me pergunto se eles podem conversar e se tornar amigos enquanto Juliana-san não pode se mover? Darcia pensou, adivinhando vagamente o que Tareia estava pensando. Não, não é nada, disse Tareia. Mais importante, não preciso construir membros artificiais para você? Não. Ao contrário de Natania, foi decidido que eu serei guiado para o mesmo destino que meus subordinados. Assim, não vamos conseguir conversar assim por muito tempo, disse Juliana, lançando um olhar triste para o próprio abdômen, pois não conseguia tocá-lo sem os braços. Um número incontável de óvulos se desenvolvia dentro de seu útero, tendo sido ali plantados pelo oviduto do Rei Demônio. Ela pretendia passar por pseudo-reencarnação em um deles. A pseudo-reencarnação, que envolvia a inserção direta de uma alma em um novo corpo, afetava as memórias e personalidades da alma. Por isso não era desejável conduzi-la enquanto ainda estivesse viva. Mas no caso de Juliana, uma parte dela já havia se tornado incapaz de funcionar, e Vandaliel usou a habilidade invasão mental como um tratamento temporário. Superficialmente, ela parecia ter voltado ao normal, mas como o mestre da guilda Berrar da Guilda dos Aventureiros notou rapidamente, ela estava em um estado que estava longe do normal. Se ela tivesse apenas problemas com a mente, seria possível que ela melhorasse se Vandaliel passasse tempo regularmente tratando-a repetidamente. No entanto, seu corpo também ficou fraco devido aos ovos que foram plantados dentro dela pelo oviduto do Rei Demônio. A pseudo-reencarnação foi a solução mais adequada para ambos os problemas. Felizmente, Vandaliel já tinha experiência em conduzir pseudo-reencarnação em um ser vivo, Kim, a ex-rainha das abelhas do cemitério. A única diferença no processo era que desta vez ele o executaria em um ser humano. Eu poderia curar seu corpo ao longo do tempo com Life Impris Magic, mas levaria cerca de um mês para regenerar completamente seu corpo, disse Darcia. Life Impris Magic era uma versão superior da habilidade Life Attribute Magic,
Assim, foi simples reconectar os membros decepados de volta ao tronco e restaurá-los ao normal. Não haveria cicatrizes ou desconforto, e os membros voltariam ao seu estado original. Mas regenerar completamente as partes perdidas do corpo ainda era difícil. Levaria horas apenas para restaurar a forma básica das partes que faltavam. O processo seria muito mais rápido para raças que já possuíam a capacidade de regenerar partes perdidas do corpo, ou monstros com estruturas corporais simples, mas era difícil fazer isso em humanos. Conteúdo patrocinado. Foi por isso que foi decidido que Juliana passaria por pseudo-reencarnação enquanto Nathania treinaria com membros artificiais em forma de espírito. É claro que as pessoas com visões comuns escolheriam restaurar seus membros originais. Não importa quanto tempo levasse e não importasse o quanto precisassem lutar para se reabilitar. Mas Vandaliel não tinha visões comuns. Quando ele ressuscitou Darcia, ele usou um esqueleto de Orixalcum, materiais de monstros poderosos e fragmentos do Rei Demônio, para garantir que ela nunca mais seria morta. Nathania se tornaria mais forte do que antes aprendendo a mover membros artificiais com sua forma espiritual, e Juliana se tornaria mais forte passando por uma pseudo-reencarnação e renascendo. Essa era a maneira correta de garantir que eles não passariam por dificuldades como ter seus membros cortados por minotauros novamente. Esse era o tipo de opinião que Vandaliel tinha. Por favor, não se preocupe, deusa. Tudo está de acordo com a orientação do grande, disse Juliana. Ela estava sendo tratada e orientada por Vandaliel. Em outras palavras, ela o via como seu salvador e não tinha outra vontade senão obedecer a dele. Nathania também estava em um estado de espírito semelhante. Tareia-sama, em breve poderei falar com você do meu novo corpo. Parece que ele já alterou as características dos óvulos que foram implantados dentro de mim, junto com meus subordinados. No entanto, há duas coisas que me preocupam, continuou Juliana. O que é? Sogra, eu e esses dois vamos ouvir, disse Tareia. Sim, diga o que estiver em sua mente. Nós vamos te ajudar, disse Darcia. Vou aceitar essa oferta. Meus subordinados e eu sempre acreditamos na deusa. Eu rezava muito para a Vida-sama, mas também rezava para Botin-sama, Peria-sama, e Nineroa-de-Mil também, disse Juliana. Lebda era um mundo onde a existência de vários deuses era comumente conhecida. Assim, houve muitos como Juliana que ofereceram suas orações a vários deuses. Antes de saírem para completar suas missões e caçadas, os aventureiros ofereciam suas orações ao heróico deus Farmal, o fundador da Guilda dos Aventureiros. Antes da batalha, eles faziam orações curtas por boa sorte em combate ao deus dos soldados e ao deus das nuvens de tempestade, que também eram deuses da guerra. Ao voltarem para suas cidades, rezavam para Alda, deusa da lei e do destino, em agradecimento por terem voltado vivos para casa. Os clérigos que trabalhavam nas igrejas só ofereciam suas orações a deuses específicos que eles adoravam, mas era normal que todos os outros orassem a vários deuses. Mas parece que Juliana se sentiu culpada por isso depois de saber a verdade sobre Vida e Alda, e ser salva e guiada por Vandaliel, o líder da facção de Vida. E alguns entre meus subordinados adoravam fervorosamente uma deusa que é próxima de Alda. Os deuses sob Vida nos perdoarão por isso? Juliana perguntou. A encarnação da deusa falou ao cordeiro perdido. Você não precisa se preocupar com isso. Não se preocupe, vamos trabalhar todos juntos a partir de agora, disse Darcia. Os deuses de Vida não viam as crenças religiosas passadas das pessoas como um problema se elas estivessem dispostas a se converter, e isso era verdade para todas as pessoas que migraram para Talochein. Isso também era verdade para Juliana, que havia sido membro de uma família de duques. Ah, obrigada, deusa, disse Juliana. Meus subordinados podem reencarnar com mentes pacíficas. Eu não sou a própria Vida, mas acho que a deusa tem a mesma opinião, disse Darcia. A propósito, qual é a outra coisa com a qual você estava preocupado? Perguntou Rita. Ouvido grande que ele fará nossas formas se parecerem com os humanos o mais próximo possível, mas já faz algum tempo desde que os ovos foram implantados dentro de mim, então nossas formas serão um pouco parecidas com monstros. Será possível nos tornarmos discípulas da deusa conhecida como garotas mágicas? Juliana perguntou, olhando para a transformada Tareia com uma expressão de desejo. Parecia que ela havia recebido apenas uma explicação incompleta sobre garotas mágicas e tinha a impressão de que eram discípulas da deusa. Garotas mágicas não são exatamente discípulas de Vida.
Espere, não acho que você esteja necessariamente errado. Mas eu não sou uma garota mágica. Tareia exclamou em alarme. Você tem razão. Estamos cantando e dançando em adoração à deusa, então você pode não estar errado ao dizer que as garotas mágicas são discípulas de vida, disse Darcia. Não estou errado. Então isso significa que Tareia-san é uma garota mágica. Serei capaz de me tornar uma garota mágica como Tareia-san? Juliana disse animada. Espere. Não foi isso que a sogra quis dizer quando disse que você não está errado. Tareia gritou. Tenho certeza que você pode se tornar uma Juliana-san. Acho que você tem uma voz bonita e Bokshan pode fazer pautas de qualquer tamanho, disse Rita. Rita, isso não significa que Bokshan possa fazê-los imediatamente. Mas se Juliana-san deseja muito isso, acho que ele vai considerar, disse Saria. Vou tentar fazer meu pedido quando o grande voltar hoje. Devo dizer a ele que desejo me tornar uma garota mágica como Tareia-san depois que eu renascer, declarou Juliana. Você não precisa dizer a ele que quer se tornar alguém como eu. Espere um momento, sogra. Você poderia, por favor, se transformar para Juliana-san? Tenho certeza de que isso bastará para que o interesse dela não fique tão fixado em mim. Tareia protestou, quase gritando. Mas parecia que a estranha tendência de Juliana de não ouvir as pessoas de quem ela gostava não se aplicava apenas a Vandaliel, mas também a Tareia. Como essa conversa alta acontecia no porão, não foi percebida pelos espiões do senhor da região, que vigiavam do lado de fora. Terminado o treinamento, Vandaliel e os outros estavam voltando para a cidade, mas foram parados no portão. Vandaliel, as coleiras de Fang e dos outros mal estão paradas. O de Maroru está quase queimado e o de Suruga está cheio de buracos. O de Urumi parece normal, mas está congelado. Por enquanto está bom, mas se continuar assim, eles vão quebrar logo, alertou Cass, o armador novato. Desculpe. Eu tentei ser cuidadoso, mas, disse Vandaliel. Fang e os ratos choramingaram, parecendo se desculpar, mas os colares de uso geral que Vandaliel havia comprado da Guilda dos Domadores estavam chegando ao limite. O problema com a coleira de Fang era o tamanho do corpo de Fang, já que ele havia crescido depois de se tornar um Elyon. As coleiras dos ratos tiveram danos físicos, pois se tornaram um Flame Hat, um Wet Hat e um Iron Hat. O de Maroru foi queimado, o de Urumi foi exposto ao ar gelado e o de Suruga foi desgastado por seu pelo metálico. Você precisa ir para a Guilda dos Tamers e obter coleiras de reposição hoje. Eles vendem coleiras especiais para monstros como Maroru e Urumi, que têm corpos queimando ou congelando, disse Cass. Não sabia que eles vendiam itens tão convenientes, disse Vandaliel. A Guilda dos Tamers tinha membros registrados que domavam todos os tipos de monstros. Assim, a guilda fabricava e vendia colares especiais para certos tipos de monstros. Eles não tinham apenas coleiras de tamanhos diferentes. Havia todos os tipos de colares que podiam suportar certas condições com propriedades como resistência à deterioração, resistência ao calor, resistência ao frio e resistência à corrente elétrica. Conteúdo patrocinado. Os domadores notariam isso quando visitassem regularmente a guilda ou fossem ensinados por seus mestres, mas Fang e os ratos aumentaram de nível muito rapidamente, então ele não soube disso a tempo. Eu mesmo não estou muito bem informado sobre isso. Mesmo que você não tenha dinheiro suficiente, você pode obter um empréstimo se for um membro oficial, então certifique-se de comprá-los, disse Cass. Cass, você, disse outro guarda, um dos veteranos de Cass, atrás dele. Ah, me desculpe, senpai. Vou manter as conversas privadas no mínimo. Não, não é isso, eu apenas pensei. É incrível que você esteja totalmente bem com eles. O guarda sênior estava com um pouco de medo de Fang e dos ratos. Mas não era justo pensar nele como patético. Enquanto eles estavam no nível 3, Fang era do tamanho de um cachorro grande e os ratos eram do tamanho de grandes roedores. Mas depois de se tornar um Elyon de nível 4, Fang se tornou do tamanho de um boi, ainda maior que um lobo. E considerando o estado das coleiras dos ratos, ficou claro que eles tinham algum tipo de habilidade especial. As pessoas que vigiavam o portão não eram aventureiros, mas guardas comuns que não estavam acostumados a combater monstros. Eles não podiam ser culpados por sentirem medo de Fang e dos ratos, mesmo que soubessem que eram domesticados. Parecia que o guarda sênior achava estranho que Cass não se incomodasse com a presença deles. Você ficou petrificado como uma estátua quando viu Uji viver debaixo em Sam também, acrescentou o guarda sênior.
Isso é verdade, mas, por alguma razão eu não me importo com esses caras. Talvez seja porque os de Vivern são um tipo de dragão, ou talvez porque eu conhecia esse cara quando ele era apenas um cachorro, disse Cass, parecendo um pouco confuso. Ele também não tinha certeza sobre o motivo disso. Ele não sabia que era porque havia sido atraído pelo efeito dos títulos de Vandaliel e estava em processo de ser guiado. Bem, eu não estou reclamando, contanto que você não seja como Agar, que está com tanto medo que finge estar doente para poder sair mais cedo, disse o guarda sênior. Cass deu uma risada nervosa. Quero dizer, sim. Agar ainda deveria estar trabalhando àquela hora do dia, mas parecia que ele havia saído cedo para evitar o serviço de portão na hora do dia em que Vandaliel voltaria. Embora parte de seu comportamento não fosse bom, ele ainda era o mais velho de Cass, então Cass não podia falar mal dele. Pensando bem, tenho a sensação de que também não o vi ontem. Ou os caras que são amigos dele. Eu me pergunto se está tudo bem? Simon sussurrou para Vandaliel. Como ele morava em uma casa em ruínas na favela, ele sabia ainda mais sobre os erros de Agar do que Miles, que atualmente servia como um dos chefes de uma organização criminosa. Claro, suas atividades não eram um grande problema além de suas vítimas, mas Agar tinha até se intrometido com Vandaliel, a quem Simon respeitava como seu mestre. Simon pensou que o fato de Agar estar continuamente evitando Vandaliel significava que ele poderia estar tramando algum novo método de assédio. Está tudo bem, Simão. Estou cuidando disso, disse Vandaliel. Como esperado do meu mestre, disse Simon, parecendo aliviado e perdendo o interesse em Agar. Aliás, Cass e os outros guardas não eram especialistas em monstros, então não perceberam que os ratos haviam se tornado membros de raças desconhecidas. Eles simplesmente pareciam pensar que eram monstros incomuns que nunca tinham visto ou ouvido falar antes, mas possivelmente existiam em outras cidades ou ducados. Enquanto isso, Agar estava indo para o orfanato na favela com seus companheiros. Hoje foi o terceiro dia desde que eles viram Darcia usando o familiar Spirit Descent. Eles finalmente estavam executando seu plano de sequestrar órfãos do orfanato, usando-os para atrair Vandaliel e capturá-lo, então ameaçar Darcia. Vestindo sobretudos sujos para se disfarçarem de moradores da favela, eles se aproximaram da porta dos fundos do orfanato. Você conhece o plano que vem depois, certo? Agar disse a seus companheiros. Claro, respondeu um de seus companheiros. Eles decidiram confinar as crianças sequestradas em uma casa vazia não na favela, mas em uma área residencial comum. Isso porque vários dos carrinhos de comida nas favelas agora eram associados a Vandaliel e porque o lobo faminto se envolveria. Não havia como saber quem nas favelas era amigo dos donos dos carrinhos de comida, e havia o perigo de Darcia confiar no lobo faminto, para usar seus subordinados bandidos para procurar as crianças. Assim, eles decidiram confinar as crianças em uma casa vazia em uma área residencial comum, onde não deveria haver ligação com as favelas. Levou algum tempo para encontrar uma casa vazia convenientemente localizada e fazer vários preparativos, e foi por isso que o plano estava sendo executado hoje. Não seria menos problemático e melhor matar os órfãos e enterrar seus corpos, disse Agar. Agar, eu disse que isso é impossível, disse um de seus companheiros. Ao contrário de Vandaliel, que era um Dhampir e um Tamer habilidoso, seria fácil para eles matar crianças que eram apenas órfãos comuns. No entanto, descartar seus cadáveres seria problemático e seria difícil esconder o fato de que eles foram assassinados. Para começar, seu objetivo não era sequestrar órfãos. O objetivo deles era usá-los como reféns para colocar as mãos em Vandaliel, depois usá-lo como refém para atrair Darcia e ameaçá-la a cumprir seus maiores desejos. Por isso precisavam sempre ter reféns que pudessem administrar ao alcance, para que Vandaliel e Darcia cedessem às suas exigências. Os companheiros de Agar foram rápidos em lembrá-lo disso. Se aquele garoto ou aquela mulher perder a cabeça e se soltar, estamos perdidos. Você se esqueceu disso? Joseph pode estar feliz, mas não estou morrendo só para agradá-lo. Era possível que a posição social de Vandaliel e Darcia caísse se eles ferissem, ou possivelmente matassem Agar e seus companheiros, já que eram guardas da cidade. Mas eles não tinham intenção de dar a vida com o objetivo de assediar Vandaliel. Não fazia sentido se eles morressem, e também não queriam ficar gravemente feridos. Além disso, eles foram avisados por seus superiores para não se envolverem com Vandaliel e Darcia.
Era muito provável que suas desculpas e mentiras inventadas às pressas não funcionassem, mesmo que as reputações de Vandaliel e Darcia fossem realmente prejudicadas. Conteúdo patrocinado. Era por isso que eles precisavam estuprar Darcia e depois silenciá-la, Vandaliel e os órfãos, embora parecesse que Agar não se importava em dar sua vida se pudesse fazer Darcia dele. Eu sei. Eu só estava brincando, ele murmurou. Você não esqueceu as drogas, não é? Um de seus companheiros perguntou, parecendo inquieto. O plano era imobilizar os órfãos e Vandaliel com remédios para dormir e anestésicos. Era trabalho de Agar preparar as drogas. Sim, este é o resultado do meu trabalho árduo em roubar constantemente as coisas que são confiscadas. Não se preocupe com isso, disse Agar. E também tenho um afrodisíaco para usar na mulher. Ele pensou alegremente, os cantos de sua boca torcendo em um sorriso vulgar. Ele e seus companheiros rastejaram em direção à porta dos fundos do orfanato, e Agar pegou a chave duplicada que havia roubado há muito tempo. Espiões enviados pelo senhor da região, o conde Isaac Morksey, observavam com desprezo. O orfanato da favela era onde Vandaliel e seus companheiros visitavam regularmente e faziam doações. Assim, havia espiões vigiando aqui também. Ontem, eles encontraram um dos companheiros de Agar vindo para testar se a chave duplicada ainda funcionava na porta dos fundos que dava para o pátio. Eles vigiavam o orfanato vigilantemente desde então, e agora se encontravam nessa situação. O que deveríamos fazer? Devemos nos livrar deles agora? Perguntou um dos espias. Faça isso depois que eles entrarem no orfanato pela porta dos fundos, deixaremos evidências no orfanato de que esse incidente foi evitado devido à nossa intervenção. Isso também fará com que os Dhampir nos notem, disse outro. O conde Isaac Morksey manteve distância de Vandaliel até agora, mas parecia que ele mudou sua abordagem depois de receber um relatório de Berhard de que havia uma vítima de Minotauro sem membros que parecia ser Juliana Alcren que concordou em ficar sob os cuidados de Vandaliel. Seria mais perigoso deixar Vandaliel desmarcado, pensando que seria mais perigoso não estabelecer nenhuma ligação com o menino Dhampir e sua mãe, por mais perigosos que fossem. Ele deveria mostrar a Vandaliel o quão útil ele poderia ser para construir um relacionamento favorável. Eles poderiam discutir todos os tipos de problemas delicados. Isaac não sabia nada sobre o que havia acontecido com Juliana, mas podia adivinhar. Considerando isso, não era difícil imaginar que Vandaliel e sua mãe, que poderia invocar um espírito familiar de vida, guardassem má vontade em relação ao Duque Alcren. O conde não pretendia denunciar o Duque Alcren, mas ao mesmo tempo ele não tinha intenção de defender suas ações. No entanto, ele simplesmente pensou que seria melhor fazer Vandaliel reconhecer que ele poderia falar com o senhor da região, em vez de deixá-lo nutrir sentimentos de verdadeira animosidade. Se Vandaliel e Darcia começaram a nutrir animosidade em relação a todos os nobres do Ducado de Alcren, era muito provável que eles formassem relacionamentos com outros ducados com nobres que mostrassem mais compreensão. A mãe é extraordinária, mas o filho é ainda mais. O conde não parece ter se comprometido a compartilhar o destino da mãe e do filho, mas suponho que ele esteja em uma situação em que não queira simplesmente ficar calado e deixá-los passar para outro ducado, adivinhou o líder dos espiões. Os espiões se prepararam para pular o muro, cercar e capturar Agar e seus companheiros assim que abrissem a porta dos fundos e entrassem. Sem saber disso, Agar sorriu enquanto destrancava a porta dos fundos e a abria um pouco. Ele se agachou e espiou pela fresta da porta para ver um menino, de cerca de 10 anos, e uma menina de cabelos prateados um pouco mais jovem de lado. Havia neve no chão, as crianças brincavam e desenhavam nele. Havia um garoto elfo neste orfanato? Um dos companheiros de Agar murmurou quando ele parou de repente, perplexo com a visão da bela garota elfa que parecia uma obra de arte delicadamente feita. Quem se importa com isso? É perfeito que haja crianças por perto, então corra e pegue-as, disse Agar. Agar está certo. Eu pego o menino e você pega a menina, disse um dos outros. Deixe para mim. No final, Agar e seus 3 companheiros atravessaram a porta e entraram no orfanato, um por um. Mova-se, disse o capitão dos espiões. Eles pularam o muro do orfanato com a grande força da parte inferior do corpo, absolutamente certos de que capturariam Agar e seus companheiros no momento seguinte. Nome: Tareia classificação: 6 raça, Goelder artisanível, 95 trabalho,
Transforme em Craftsman nível de trabalho. 95 Histórico do trabalho. Apprentice Arms Smith é escravo. Mudança forçada de trabalho no nível 47. Aprendiz de prostituta, Arms Smith, nível 48. Ferreiro de armas, artesão famoso, artesão mágico, artesão alquímico, artesão de temperamento mágico. Idade, 274 anos. 18 anos fisicamente e na aparência. Título, Crafting Princes. Habilidades passivas, visão no escuro, resistência à dor, nível 2. Força sobre-humana, nível 4. Level up. Secreção de veneno paralisante, garras, nível 1. Fascínio, nível 5. Level up. Valores de atributos aprimorados, orientação, nível 7. Novo. Alto, aprimoramento, transformação, nível 2. Novo. Ampliação de mana, nível 1. Novo. Habilidades ativas, estimativa, nível 9. Level up. Armor Smithing, level 10. Level up. Arma Smithing, nível 10. Level up. Habilidade do quarto, nível 5. Dança, nível 3. Level up. Fazer amor, nível 2. Arco e flecha, nível 3. Magia sem atributos, nível 2. Novo. Controle de mana, nível 3. Novo. Alquimia, nível 4. Novo. Superar limites, nível 2. Novo. Habilidades únicas, proteção divina de Zozogante. Novo. Proteção divina de Vandaliel. Novo. Conteúdo patrocinado. Matthew estava no jardim dos fundos do orfanato. Marcia, um de seus muitos irmãos com quem ele não tinha parentesco de sangue, pegou um rato e ensinou-lhe truques. Conteúdo patrocinado. Oswald, sente-se. Deitar-se. Marcia disse ao rato muito comum em sua palma. Ele simplesmente olhou para ela sem ouvir. Bom menino. Aqui está sua recompensa, ela disse, dando-lhe algumas migalhas de pão. O rato imediatamente ficou nas patas traseiras, pegou as migalhas com as patas dianteiras e começou a comer com fome. Marcia, este rato só quer comer. Você definitivamente não o domesticou, disse Matthew em um tom exasperado. Marcia inchou as bochechas. Isso não é verdade. Oswald gosta mais de mim do que seu morcego gosta de você. Matthew Nishan. Meu asa noturna também gosta de mim. Ele nunca voa para longe de mim, mesmo quando eu levanto. Ele ainda é um bebê, então não pode. Ele definitivamente vai voar quando crescer. Isso não é verdade. Ele comeu a comida da minha mão hoje cedo. O rato de Marcia se chamava Oswald, e Matthew tinha um jovem morcego chamado Asa Noturna. A razão pela qual Matthew e Marcia estavam tentando domar animais era porque os domadores eram muito populares entre as crianças do orfanato. O motivo dessa popularidade eram as visitas de Vandaliel ao orfanato para fazer doações, nas quais vinha acompanhado de Fang, Maruru, Urumi e Suruga. Apesar de ser inverno e não haver muitos animais por perto, as crianças encontraram pequenos animais que poderiam ser bons animais de estimação e estavam tentando domá-los. Alguns, como Marcia, caçavam ratos enquanto outros, como Matthew, pegavam filhotes de morcego abandonados no sótão. Quando chegasse a primavera, era provável que as crianças tentassem pegar os sapos e cobras que saíam da hibernação. Isso porque a situação alimentar do orfanato havia melhorado a ponto de não haver apenas comida suficiente para os órfãos, mas também para alimentar os pequenos animais. Vandaliel, o causador dessa tendência de domesticação, estava lidando com isso de maneira adequada. Ele disse às crianças que mostrassem a ele todos os animais que tivessem capturado. Isso foi para que ele pudesse lançar os feitiços esterilização, desinfetar e assassino de insetos, para evitar que as crianças pegassem doenças dos ratos e morcegos. Ei, não brigue, disse a freira Cerise ao entrar no Jardim dos Fundos, tendo notado a discussão deles. Mas Cerisonation, Matthew Nishandi. Marcia choramingou. Marcia me disse que eu não domei o Asa Noturna. Mateus reclamou. Marcia, Oswald ficará incomodado se você falar tão alto, disse Cerise. Mateus, esse morcego ainda é apenas uma criança, então não apresse as coisas e crie-o pacientemente até que cresça, e acho que você poderia dar um nome mais normal, acrescentou ela. Vá para dentro, agora. Você vai pegar um resfriado, hein? Bem diante dos olhos de Cerise, um grupo de homens mascarados saltou agilmente sobre as paredes e caiu no pátio. Venha em silêncio, espere. O quê? Disse um dos homens mascarados, os espiões do conde. Cerise, Marcia e Matthew ficaram completamente parados, olhando para eles. Os espiões congelaram quando perceberam que eram os únicos ali. Eles deveriam estar capturando Agar e seus companheiros,
Mas para onde eles foram? Ceres soltou um grito. O que são vocês, sequestradores? Ladrões? Ela gritou para os espiões. Os espiões caíram em si e perceberam que estavam segurando suas armas e as cordas para amarrar Agar e seus companheiros. Eles próprios pareciam sequestradores ou ladrões. Por favor, não machuque as crianças. Ceres implorou aos espiões. Cair para trás. Retiro, gritou um dos espiões. Marcia também soltou um grito apavorado. Maldito! Pegue isso, gritou Mateus, atirando pedras nos espiões. Vestra, tendo ouvido os gritos, veio correndo. Qual é o problema? O que aconteceu? Os espiões fugiram do local com grande pressa. Eles conseguiram pular as paredes mais uma vez, mas suas mentes estavam muito abaladas. Exatamente para onde Agar e seus amigos desapareceram. Havia neve no pátio, mas as pegadas de Agar e seus amigos não estavam na neve. Onde diabos eles foram? Eles voaram ou desapareceram como a névoa? O capitão dos espiões se perguntou perplexo. Mas, como relatamos esse erro ao conde? Tendo entrado no pátio do orfanato pela porta dos fundos, Agar e seus companheiros rastejaram atrás do menino e da menina, as duas primeiras crianças que estariam sequestrando. Eles pretendiam colocar sacos de pano sobre a cabeça por trás, cobrir a boca com o pano e carregá-los para fora. Mas a garota elfa com longos cabelos prateados se levantou silenciosamente. Você passou dos limites, ela disse em um tom monótono enquanto se virava para enfrentar os supostos sequestradores. Realmente é um elfo. Desde quando tem um elfo órfão aqui? Espere, os elfos se desenvolvem mais lentamente depois que atingem a idade de 10 anos. Você é uma das freiras? Um dos companheiros de Agar perguntou, confuso com a aparição de uma garota elfa que não fazia parte de seus planos. Este orfanato era administrado por particulares e estava localizado nas favelas. Agar e seus companheiros eram guardas da cidade e era difícil dizer que se dedicavam a seus trabalhos. Eles não eram particularmente minuciosos ao patrulhar as favelas e não havia como saber as raças e os nomes dos órfãos e freiras do orfanato. Não se preocupe em falar com ela, seu tolo. Quem se importa se ela é órfã ou uma das freiras? Apresse-se e sequestre-a. Agar gritou baixinho, mostrando uma quantidade surpreendente de cautela. Seus companheiros começaram a avançar novamente. Como já haviam sido notados, tiraram facas dos bolsos com a intenção de ameaçar as crianças para capturá-los. Se você gritar ou fizer barulho, vou enfiar essa faca na sua barriga. Ei, levante-se já, seu pirralho. Um dos companheiros de Agar gritou quando estendeu a mão com força para o ombro do menino, que ainda estava agachado e olhando para o outro lado. Mas quando seus dedos tocaram a velha jaqueta remendada do menino, eles deslizaram silenciosamente para dentro dela. Ele proferiu perplexo. Com um barulho borbulhante, o que o homem pensava ser um menino de cerca de 10 anos de idade se transformou em um fluido vermelho escuro que começou a sugar o homem. O homem soltou um grito. Oh, que diabos é isso? Ajude-me. É um slime mimic que se disfarçou de pirralho. Se não o ajudarmos rapidamente, ele vai se dissolver e comê-lo. Um dos outros companheiros de Agar gritou. O barulho borbulhante ficou mais alto. O Satan Bland Mimic Slime que se disfarçou de menino, soltou um gemido que não fez nenhuma tentativa de esconder seu descontentamento. Ele tinha um gosto refinado. Ele não queria a carne nojenta dessas pessoas. Ele não estava tentando puxar o homem para comê-lo, mas para capturá-lo. Merda, eu deveria ter trazido minha lança. Agar praguejou. O homem que estava sendo puxado começou a borbulhar quando seu rosto afundou na superfície de Kul. Apresse-se e encontre o núcleo. Ele vai sufocar antes de ser comido. Um dos outros homens gritou. Todos eles estavam repetidamente tentando esfaquear Kul com suas facas, e isso pode ter funcionado contra um slime de nível 2 comum, mas Kul era um lodo imitador de sangue satânico de nível 11. Golpes com pequenas facas de Agar e seus companheiros que eram apenas guardas comuns em termos de força não o machucariam, mesmo que mirassem em seu núcleo. Conteúdo patrocinado. Merda. Oi, foi você que domou esse slime, né? Faça parar. Agar gritou desistindo de libertar seu companheiro e apontando sua faca para a garota. Se você não, eu vejo. Você pretende me desafiar. Muito bem. É tarde demais para dizer que você é imprudente e imprudente, disse Gufadgar, o deus do mal que residia em um receptáculo que tinha a forma de uma garota elfa, enquanto dirigia um olhar frio para Agar. O que você está?
uma linha apareceu no nariz de Gufadgar. Estendia-se da testa até entre as pernas. E com um rangido Gufadgar abriu. Agar gritou. O corpo de Gufadgar estava se abrindo verticalmente como se fosse um portão. Da escuridão interior, um número incontável de enormes pernas de insetos se estendeu para puxar Agar para dentro. Você é um tolo. Mas tenho certeza de que tais palavras são impossíveis de entender para uma criatura que nem percebe que foi poupada pela misericórdia de um grande ser, murmurou Gufadgar. Prepare. Socorro não, por favor. Agar implorou desesperadamente enquanto as misteriosas pernas do inseto o agarravam e o atraíam. Você deveria ter feito sua escolha antes de passar por aquela porta, antes de cruzar a linha que não deveria ter cruzado, Gufadgar disse friamente. Agar foi completamente absorvido pelo corpo de Gufadgar, que se fechou novamente e voltou ao normal. Seus gritos abafados desapareceram quando o espaço interno foi cortado. Agar foi comido. Um dos dois guardas restantes gritou. Corra, precisamos correr, gritou o outro. Os dois desistiram de resgatar aquele que havia sido capturado por Ku para escapar do orfanato. Mas ao se virarem, viram que a porta pela qual haviam entrado havia desaparecido. O que? Por quê? Agar e seus companheiros não notaram que a porta estava conectada a um labirinto governado por Gufadgar, o deus maligno dos labirintos. Os homens haviam entrado no local de sua execução. Vocês querem mulheres, rapazes? Então venha e me coma, disse uma voz. Um dos homens soltou um grito abafado quando foi atingido por trás por uma fruta dura como aço, e agora só restava uma. Você quer filhos? Então venha brincar de casinha com minhas filhas, disse outra voz. O último homem estava cercado por monstros que eram uma combinação de mulheres e abelhas. Ele foi comido vivo, e então não havia mais. Ku fez um ruído questionador. A ordem de Luciliano era para mais 3 novas cobaias. Você capturou 2, Ku. Será que vai haver algum problema com essa mandíbula quebrada? Perguntou Kim, olhando para o terceiro homem. Isso pode ser consertado, disse Aizen. E com isso, esse lugar que lembrava o jardim dos fundos do orfanato ficou em silêncio. Enquanto isso, Bashen, o mestre da guilda do ramo Morxi da guilda dos Tamers, estava na sala de recepção da mansão do Duque Alcren. Takkard, o atual Duque Alcren, convocou Bashen aqui dizendo que queria ouvir o que ele tinha a dizer. Bashen tinha voado aqui em seu domesticado Ujiviver. Parece que esse garoto chamado Vandaliel e a Darkef, que se autodenomina sua mãe, são bastante estranhos e, mais importante, bastante excepcionais. Mas parece que eles estão agindo em circunstâncias especiais ou para seus próprios propósitos, disse Takkard, um homem de rosto abatido que se aproximava da meia-idade. Naturalmente, o que ele queria ouvir era sobre Vandaliel, que apareceu na cidade de Morxi, o segundo Dhampir a aparecer no reino. Bashen respondeu a todas as perguntas de Takkard. Claro, Vandaliel era protegido pelas regras da Guilda dos Tamers, e quase não havia informações disponíveis. Então ele simplesmente acabou contando a Takkard tudo o que sabia. Mas Bashen não era um espião e não estava investigando Vandaliel. Duque, o que acabei de contar é uma informação que quase todo mundo na cidade já sabe. Mesmo as informações sobre seus monstros domesticados poderiam ter sido contadas a você por qualquer um dos Tamers da cidade ou membros da Guilda dos Aventureiros, disse Bashen. De fato, o que Bashen havia dito a Takkard eram apenas informações que não seriam estranhas para ninguém na cidade, e informações sobre seus monstros domesticados, que eram um cão negro e ratos assassinos na época em que Bashen deixou a cidade. Esta informação poderia ter sido obtida por um espião após um único dia de investigação, e não foi suficiente para deduzir as circunstâncias e intenções de Vandaliel. Não valia a pena convocar Bashen, que não era empregado do Duque, para relatar. Peço desculpas por chamá-lo aqui tão à força. Mas eu não tinha expectativas irracionais de que você ou eu seríamos capazes de saber ou descobrir os pensamentos íntimos desse garoto Dhampir. Vandaliel Zakart, disse Takkard. Bashen não tinha a obrigação de relatar informações sobre Vandaliel à família do Duque, pois não havia cometido nenhum crime. Apesar de ser assediado pela Guilda do Comércio, Vandaliel continuava operando seu carrinho de comida como se nada tivesse acontecido. Ele já tinha habilidades dignas de ser chamado de domador capaz. Ele havia associado os carrinhos de comida nos becos com ele mesmo usando carne goblin e kobold. Sua mãe convocou um espírito familiar de vida. Todas essas informações não eram algo para Bashen ter que relatar a Takkard Alcren.
Esse era o trabalho do conde da cidade de Morksey e da agência de inteligência que servia à família do duque. Mas você provavelmente é o único que poderia me contar sobre a natureza daquele menino. Por alguma razão, ele não faz nenhuma tentativa de se registrar na Guilda dos Aventureiros, e Morksey enviou mensageiros para ele apenas uma vez. Quanto à Guilda do Comércio, Takkard parou. Eu não poderia convocar as freiras do orfanato ou o guarda-novato no portão da cidade. Então, Bashem, o que você acha do caráter do menino? Então é por isso. Porém, eu acho que ele é promissor, mas não sei o que ele pensa de mim. Assim, não posso afirmar nada com certeza. Pelas minhas conversas com ele, pensei que ele é um menino muito adulto. Ele é mais calmo e racional do que se poderia esperar, considerando a idade que aparenta fisicamente, disse Bashem. Eu vejo. Há mais alguma coisa que você notou? Perguntou Takkard. Bashem procurou em sua memória, mas não conseguiu pensar em nada em particular. Ele é inexpressivo e fala com um tom monótono, mas não acho que ele não tenha emoções ou as reprima. Ele provavelmente é simplesmente o tipo de pessoa cujas emoções não são expressas em seu rosto ou em sua voz. E eu acho que ele tem uma personalidade gentil. No mínimo, ele não é mal-humorado. Se Vandaliel não fosse gentil, ele não domaria um cachorro vadio ou doaria para um orfanato. E ele havia visitado o orfanato pessoalmente para interagir com as crianças, e não como um golpe publicitário. Além disso, pessoas de pavio curto não podiam se tornar tamers. Para que os monstros domesticados se tornassem tão apegados aos seus donos quanto os de Vandaliel, além da compatibilidade, era necessária paciência. Era o que pensava Bashem. Eu vejo. As opiniões de alguém que o conheceu e falou diretamente com ele são preciosas como eu esperava. Agradeço sua valiosa opinião, Bashem, disse Takkard, balançando a cabeça. Ele sabia muito sobre Bashem e considerava sua visão confiável. Embora isso também ocorresse parcialmente porque o relatório do Conde Morksey havia sido bastante estranho. Segundo seu relato escrito, ele está sempre inexpressivo e seus olhos estão sempre vazios, como se estivesse usando uma máscara, dando a impressão de que não tem vontade humana. O conde suspeitava que ele pudesse ser uma marionete da mãe, mas não parece, pensou Takkard. O outro problema é sua mãe, que conseguiu invocar um espírito familiar. E a mãe? Perguntou Takkard. Não falei com a mãe pessoalmente, pois ela não é uma domadora. Só ouvi seu sermão na igreja comunal. No entanto, não ouvi nada de ruim sobre ela, disse Bashem. Mas ouvi dizer que ela se associa a um homem que não pode ser descrito como tendo dignidade e nobreza. Darcia foi tratada como uma santa depois de invocar um espírito familiar, mas também havia rumores de que ela era a mulher do lobo faminto Michael. Pensando que Takkard estava se referindo a isso, Bashem balançou a cabeça. Eu sei sobre o lobo faminto Michael, mas é apenas um caso unilateral em que ele está tentando cortejá-la. O carrinho de comida deles está localizado no distrito da Luz Vermelha, então ela não pôde deixar de chamar a atenção dele, disse ele. E eu não acredito que o homem chamado Michael seja tão mau quanto os rumores o fazem parecer. Essa era a opinião honesta de Bashem. Entendo, disse Takkard com um aceno de cabeça, parecendo não ter intenção de negar sua opinião. Para começar, o fato de ela ter convocado um espírito familiar significa que não há dúvida em seu caráter. Os extremistas de Alda e os adoradores fanáticos de Belwood não hesitam em denunciar vida como má, mas se fosse esse o caso, Alda não teria permitido que ela fosse ressuscitada. Conteúdo patrocinado. Ele tinha a impressão de que Vida havia ressuscitado porque Alda havia perdoado seus pecados. Isso estava muito longe da verdade, mas aqueles que acreditavam que Alda era o chefe dos deuses não imaginariam que a autoridade de Alda pudesse ser desfeita por qualquer outro que não fosse o próprio Alda. Se Juliana estivesse ilesa, ela poderia ter sido uma boa mediadora, mas... Não adianta pensar nisso, pensou Takkard, lembrando-se de sua irmã mais nova que deveria ter sido salva por Randolph a pedido dele mesmo. Juliana aparentemente sempre adorou uma variedade de deusas e adorou Vida de forma particularmente fervorosa. Takkard só aprendeu essas informações de outras pessoas. Ele não a conhecia pessoalmente muito bem. O pai de Takkard, o anterior Duque Alcren, subitamente apresentou Juliana a ele como sua meia-irmã 10 anos atrás. Indo contra as objeções de Takkard e de todos os seus vassalos, o pai de Takkard a reconheceu como sua filha, deu-lhe o sobrenome, Alcren, e fez dela um membro da família do duque.
Ao menos fizera Juliana abrir mão de seu direito de suceder como chefe da família, mas mesmo assim sua decisão havia causado grande alvoroço. Ele então morreu trazendo-a para a família, e Juliana morava na cidade, então ela não foi educada como uma nobre. Thakkar passou por muitos problemas. Aqueles que tentaram usá-la para formar conexões com a família do duque estavam entre os problemas menos sérios. Outros tentaram prendê-la e acabar com a influência da família. A família pelo menos conseguiu fazê-la parecer uma nobre dama adequada, mas por causa das circunstâncias em torno de seu nascimento, não foi simples oferecê-la a outra família como noiva. Juliana havia se empregado como cavaleira por vontade própria, mas infelizmente teve tanto sucesso que foi elogiada como uma princesa cavaleira, e a principal deusa que ela adorava era a vida, a deusa da vida e do amor. Por causa disso, houve mais pessoas que tentaram usá-la para causar problemas políticos e prejudicar a influência da família Alcren. Foi por isso que Thakkar não fez grandes tentativas para salvá-la depois que ela foi capturada pela horda do rei Minotauro. Randolph provavelmente se perguntou por que não usaria a influência e os bens da família para salvá-la, mas este país tinha outros 11 duques e na capital, havia mais indivíduos problemáticos do que duques. Era altamente provável que tais indivíduos acusassem Thakkar de intencionalmente armar para ela ser capturada, tornando-a uma princesa trágica que foi capturada por um rei minotauro e então utilizando-a, então jogando-a fora. Thakkar era particularmente cauteloso com o Marechal Dolmad, já que tais conspirações eram sua especialidade. Ouvi dizer que ele estava tentando fazer do jovem Duque Sauron seu fantoche até recentemente, mas parece que o governo do Duque Sauron não está indo muito bem. Como alguém que pretende se tornar o próximo primeiro-ministro, ele deveria querer ter algo para usar contra a família Alcren, pensou Thakkar. Dolmad faria de Juliana, alheia a tudo isso, sua marionete. Depois de causar danos à influência da família Alcren, ele assumiria uma aparência gentil, se livraria de sua marionete Juliana de alguma forma e assumiria o controle da situação. Era uma coisa terrível de se fazer, criar problemas e depois lucrar com isso, mas Thakkar tinha certeza de que era capaz de fazer algo assim. E o primeiro-ministro conservador Tercatanis parecia preocupado com o fato de a ressurreição de vida ter feito com que o apoio do povo se inclinasse mais para a vida do que para a Alda. Política e religião eram coisas separadas na superfície, mas havia muitas organizações no passado agitando a bandeira da religião de vida, enquanto na verdade não passavam de grupos de insurgentes. Mesmo alguns anos atrás, os Lâminas de 5 cores destruíram uma organização formada por lamias. O primeiro-ministro não poderia ser culpado por se sentir apreensivo com a mudança abrupta de crenças religiosas dos plebeus. Não que Juliana apenas venerasse a vida, mas isso não significava que ela não pudesse ser usada como símbolo por tais organizações. Ao invés de ser humilhada e usada por nobres em suas conspirações ou por grupos de insurgentes, seria melhor para ela ser colocada para descansar. Não, é para a honra e governo de minha família. Esse também é um dos deveres de quem nasceu. Foi colocado em uma família nobre, pensou Thakkar. Perdoe-me, Juliana. De repente, sentindo o olhar de alguém, Thakkar olhou para trás de Bashem. Há algo de errado, Duque? Bashem perguntou, parecendo confuso. Não havia ninguém atrás dele. Não havia nenhum lugar para qualquer criatura se esconder, muito menos um humano. Era apenas uma parede com uma tapeçaria pendurada nela. Não, eu pensei ter sentido o olhar de alguém atrás de você. Eu estava apenas imaginando coisas, disse Thakkar. Pensando bem, houve um boato de que quando você era criança, as pessoas diziam que você tinha qualidades para se tornar um espírita da família do Duque. Talvez você tenha visto um espírito? Bashem sugeriu em tom de brincadeira. Thakkar riu. Você está brincando. É verdade que os vi no passado, mas nem mesmo sinto sua presença agora. Pode ser Juliana? Thakkar pensou consigo mesmo, embora estivesse sorrindo. Ele encheu a boca com o chá preto agora ligeiramente frio, tentando afastar esse pensamento de sua mente. Mas ele não conseguia esquecer. Ele descobriria mais tarde naquele dia que estava errado. Ele recebeu um relato do conde Isaac Morxie de que havia uma mulher que parecia ser Juliana aos cuidados de Vandaliel. Claro, era difícil dizer que isso era uma boa notícia para Thakkar. Sinto muito, o mestre da guilda não está aqui hoje, disse a recepcionista Vandaliel, que viera à guilda dos Tamers. Ela era a esposa de Bashem e estivera na igreja comunal durante o sermão de Darcia.
Sim, ouvi quando saí pelo portão da cidade, disse-lhe Vandaliel. Mas não é que eu queira que ele olhe para meus monstros domesticados hoje. Estou aqui hoje para comprar novos colares e mudar de emprego. Novas coleiras? Os ranks dos seus monstros aumentaram? Nossa, não é à toa que meu marido diz que você é o tipo de gênio que só aparece uma vez a cada 100 anos, disse a recepcionista com admiração. Que tipos de coleiras você quer? Vandaliel explicou as características especiais de Fang e dos ratos. Como os ratos eram de fato novas raças, a recepcionista ficou muito surpresa, e a guilda pagaria a Vandaliel uma recompensa em dinheiro. Parecia que a Guilda dos Aventureiros não era a única guilda que oferecia recompensas por descobrir novas raças de monstros e capturá-los vivos ou trazer de volta uma parte do corpo que provava sua existência. O dinheiro da recompensa é pago como uma colaboração entre a Guilda dos Tamers, a Guilda dos Aventureiros e a Guilda dos Magos, portanto, esteja ciente de que você não receberá mais dinheiro da recompensa, mesmo se for denunciá-los à Guilda dos Aventureiros depois disso, disse a recepcionista a Vandaliel. A existência de novas raças de monstros era obviamente necessária para a Guilda dos Tamers e a Guilda dos Aventureiros, mas também para a Guilda dos Magos, pois eles poderiam se tornar objetos de novas pesquisas. E você até descobriu 3 de uma vez. Você pode ser ainda mais incrível do que meu marido pensa que você é. Você não está interessado em trabalhar na Guilda dos Tamers? Perguntou a recepcionista. Desculpe, tenho outras coisas que quero fazer por enquanto, disse Vandaliel. Eu vejo. Como você pode ver, a Guilda dos Tamers está sempre com falta de ajuda. Se você sentir vontade, por favor, venha trabalhar para nós, mesmo por curtos períodos de tempo. Vamos tratá-lo muito melhor do que a Guilda do Comércio. Havia muitos membros associados que lidavam apenas com gado comum, mas havia poucos membros completos que lidavam com monstros em comparação com os membros da Guilda dos Aventureiros. Era por isso que a Guilda dos Tamers estava sempre precisando de Tamers promissores. Meu marido criou seu viver antes de nascer, e ele era um cara famoso conhecido como Flying Dragon User, quando ainda era jovem. Não um viver inferior como os que começaram a ser criados seletivamente há alguns anos, mas um viver real e selvagem. E ainda aumentou o rank dele, disse a recepcionista com orgulho. Mesmo agora ele foi convocado pela família do Duque, sabe? Está tudo bem para você me dizer isso? Perguntou Vandaliel. Está bem. Ele provavelmente acabou de ser solicitado a treinar jovens cavaleiros dragões que não conseguem fazer seus laisser vivre ouvi-los. Ele foi convocado pelo mesmo motivo ano passado, anteontem e anteontem, sabe? Os Vivern menores eram pequenos, variantes de rank 4 dos Vivern de rank 5, que eram considerados os mais inferiores entre os dragões. Eles se apegavam às pessoas com mais facilidade do que os Vivern, e era por isso que os cavaleiros dragões atualmente treinavam para disciplinar e cavalgar primeiro os Vivern inferiores. Uma vez que sua classificação aumentou, eles se tornaram Vivern comuns, então, embora levasse mais tempo do que domar um viver, esse método tinha uma taxa de sucesso maior. Aliás, Fang e os ratos também estavam no rank 4. Ah, me desculpe por me deixar levar. Vou preparar o dinheiro e as coleiras de sua recompensa, então vai e troque de emprego enquanto espera, disse a recepcionista. Vandaliel dirigiu-se ao vestiário. Talvez seja melhor ter um golem ou espírito seguindo a esposa de Bashin também, como eu fiz com Bashin, Vandaliel disse para si mesmo. Era possível que o grupo de Birkini ou Murakami tivesse como alvo os associados e amigos de Vandaliel. Considerando esse perigo, Vandaliel estava transformando seus pequenos pertences em golems ou fazendo com que espíritos o seguissem. Ele não estava constantemente cuidando deles, mas notaria se estivessem em perigo. Bem, era pouco mais do que para sua própria paz de espírito, mas ele se sentia muito melhor tendo feito isso do que se não tivesse feito. De qualquer forma, minha mudança de trabalho. Vandaliel voltou sua atenção para a tarefa em mãos e tocou a bola de cristal dentro da pequena sala de troca de empregos da Guilda dos Domadores. Conteúdo patrocinado. Trabalhos que podem ser selecionados. Calamidade da língua do chicote, berserker vingativo, mago do espírito morto, mago do rei das trevas, inimigo divino, guerreiro caído, inseto nino, guia da destruição, mestre da masmorra, rei demônio, guia do caos, rei mago hollow, eclipse cursecaster, usuário de cordas, governante demônio, criador, demiurgo, cavaleiro pálido tártaro, espírito selvagem, canhoneiro de bateria escura,
criador de cajado mágico, lutador de almas, destruidor de deuses, guia de sonhos, Clifford, usuário de besta negra, novo, terapeuta espiritual, novo, artesão, equipamento de transformação, novo. Como sempre, havia novos empregos disponíveis. Eu suponho que Dark Beast User está lá por causa de Fang e os outros? E Artisan, Transformation Equipment, é porque eu fiz tantas pautas de transformação. Terapeuta espiritual. Se é uma versão espiritual de terapeuta corporal, então pode ser porque o treinamento de Simon e Natania está progredindo. Vandaliel murmurou para si mesmo. Considerando essas opções, Vandaliel vacilou, mas considerando que muitas vezes guiava as pessoas e lhes dava proteções divinas em seus sonhos, achou que seria melhor se pudesse fazê-lo um pouco mais conscientemente, então optou pela escolha que havia planejado originalmente. Eu selecionei Drungider, ele disse em voz alta. Você adquiriu as habilidades Sedução do Caminho dos Sonhos e Orientação. Caminho dos Sonhos. As habilidades Atraição do Caminho dos Sonhos e Orientação. Caminho dos Sonhos se fundiram com outras habilidades para se tornarem Atraição do Caminho da Criação do Demônio dos Sonhos Sombrios e Orientação. Caminho da Criação do Demônio dos Sonhos Sombrios. Os níveis das habilidades Alimentação do Caminho de Criação do Demônio do Sonho Sombrio e Orientação. Caminho da Criação do Demônio do Sonho Sombrio aumentaram. Nome: Vandaliel Zakar. Raça: Dhampir. Mãe: Deusa. Idade: 11 anos. Título: Go Imperor, Eclipse Imperor, Guardian of the Cultivation Villages, Holy Sun of Vida, Scaled Imperor, Tentacle Imperor, Champion, Demon King, Oni Imperor, Trial Conqueror, Transgressor, Black Blood Imperor, Elder Dragon Imperor. Job: Drungider. Level 0. Job History: Death Attribute Magé, Golem Transmuter, Undiad Tamer, Sobreaquer, Venomfish User, Insect User, Tricaster, Demon Gider, Archeneme, criador de zumbis, criador de golem, comandante do demônio cadáver, usuário do rei demônio, guia das trevas, criador do labirinto, guia da criação, curador das trevas, demônio da doença, canhoneiro mágico, guerreiro do espírito, doador atributos, Vitality, 124.978, aumentado em 25.757. Mana, 4.799.781.976, mais 3359847383, aumentado em 178.128.303. Inteligência, 23.527, aumentado em 1.271. Habilidades passivas. Força monstruosa, nível 1 regeneração rápida, nível 8 Rei das Trevas Magia, nível 5 efeito de status imunidade e resistência mágica, nível 9 Visão Negra Dark Druid Demon Creation Pass Sedução, nível 8 Level Up, Canto Revogação, nível 8 Orientação, Dark Druid Demon Caminho da Criação, nível 8 Level Up, Recuperação Automática de Mana, nível 10 Fortalecer Subordinados, nível 10 Secreção de Veneno Mortal, Garras Presas, Língua, nível 1 Agilidade Aprimorada. Nível 7 Expansão Corporal, Língua, nível 8 Poder de Ataque Fortalecido enquanto desarmado. Grande parte do corpo aprimorada. Cabelo, garras, língua, presas. Nível 9 Refinamento de linha, nível 7 Ampliação de mana, nível 7 Subir de nível. Taxa de recuperação de mana aumentada, nível 8 Subir de nível. Poder de ataque reforçado enquanto ativando um canhão mágico. Vitalidade aprimorada média, nível 10. Novo, suba de nível. Valores atributos aprimorados. Reinando, nível 1 novo. Habilidades ativas. Blorvor, nível 10. Level up. Transcender limites. Nível 6 Criação de Golem. Nível 5 Hollow King Magic. Nível 3 Controle de mana preciso. Nível 1 Despertado do controle de mana. Culinária, nível 8 Level Up. Alquimia, nível 10 Destruição da alma técnica de luta, nível 2 Maior Multicast, nível 1 Despertado do Multicast. Cirurgia, nível 8 Incorporação, nível 2 Level Up. Coordenação, nível 9 Processamento de pensamento em super alta velocidade, nível 4 Level Up. Comando, nível 9 Enrolamento, nível 6 Arremesso, nível 8 Grito, nível 7 Dead Spirit Magic, nível 8 Rei Demônio Técnica de Artilharia,
Nível 2 técnica de escudo, nível 7 técnica de armadura, nível 7 ligação de grupo técnica, nível 5 ultrapassar limites, fragmentos, nível 6 habilidades únicas, Deus devorador, nível 6 alma deformada invasão mental, nível 8 criação do labirinto, nível 3 rei demônio, nível 4 level up, abismo, nível 7 inimigo divino devorador de almas, nível 6 proteção divina da vida grupo de proteção divina dos deuses da terra processamento de pensamento, level 5 level up, Xantark's Divine Protection Group e Controle, level 5 level up, Soulform, level 3 level up, Olhos demoníacos do rei demônio proteção divina dos deuses da origem proteção divina de Hiklen proteção divina de Zuruvar técnica de registro perfeito ultrapassa os limites. Alma, indução de mutação de nível 1 novo. Fragmentos do rei demônio. Chifres de sangue sugadores sacos de tinta carapaça glândulas de cheiro órgãos luminescentes gordura mandíbulas globos oculares probóscide de pelo exoesqueleto perna. Desarticuladas antena garras olhos compostos brânquias cérebro auxiliar tumores vasos sanguíneos língua pulmões barbatanas conteúdo patrocinado, glândulas de veneno ossos pele orbe do tesouro olhos do demônio nervos estômago membrana asas maldições experiência adquirida na vida anterior não transferida não. Pode aprender trabalhos existentes incapaz de ganhar experiência independentemente eu pensei que a habilidade Bloorvor que subia de nível bebendo o sangue da mamãe todos os dias e minha habilidade, Enhanced Vitality, finalmente despertaria para novas habilidades, mas acho que as coisas não estão indo tão bem, e meus valores de atributo agora estão acima de 10.000, Vandaliel murmurou enquanto examinava seu status e deixava a sala de mudança de classe. Nome, Gufagar classificação, 13 raça, receptáculo do Deus Maligno nível, 78 título, Deus Maligno dos Labirintos, o Deus Maligno por trás de Vandaliel. Seguidor de Vandaliel, campeão fanático, ela que cria aprovações habilidades passivas, 5 sentidos especiais mimetismo, garota elfa regeneração rápida. Nível 10 todos os atributos resistência, nível 10 valores de atributos aprimorados, Vandaliel, nível 10 valores de atributos aprimorados, orientação. Nível 5 ampliação de mana, nível 5. Habilidades ativas, super precisão dimensional Magic controle de mana, nível 10 dimensional Magic, nível 5 armadilha, nível 10 passos silenciosos. Nível 10 coordenação, nível 10 comando, nível 1 habilidades únicas, mente grotesca, nível 10 Deus maligno dos labirintos, nível 10 a embarcação de Gufadgar, o Deus maligno dos labirintos. Sua consciência e uma parte de seu poder residem nela. Suas experiências como um deus se tornaram habilidades, então elas são extremamente polarizadas. A embarcação se assemelha perfeitamente a uma garota elfa, e seria quase impossível discernir sua verdadeira identidade por sua aparência, o cheiro de seu corpo e sua presença, mas o interior de seu corpo é uma masmorra, e a verdadeira embarcação de Gufadgar, que tem a forma que ela tinha antes de se tornar um deus, está dentro. Nome, Cool classificação, 11 raça, Satan Bland Mimic Slime nível, 11 título, Fake Vandaliel habilidades passivas, dano contuso nulificação resistência à fome. Nível 3 Super Restauração do Predador, nível 1 Despertado da Restauração do Predador, Manipulação precisa da forma do corpo, nível 3 Despertado da manipulação da forma corporal. Envenenamento secreto, nível 1 Despertado da secreção de veneno. Resistência mágica, nível 7 Upa de nível. Força sobre-humana, nível 10 Upa de nível. Resistência física, nível 5 Upa de nível. Autoaperfeiçoamento. Orientação, nível 5 level up. Valores de atributos aprimorados, mimetismo, nível 2 novo. Habilidades ativas, Silent Steps, nível 7 Bloorvor, nível 8 level up. Ultrapassar limites, level 10, level up. Grow, level 6 Unarmed Fighting Technique, level 6, level up. Coordenação, level 5, level up. Charge, processamento de pensamento paralelo de nível 3, nível 6, subir de nível. Controle de longa distância nível 6, subir de nível. Infestação, nível 4 mimetismo, nível 3, novo. Habilidades únicas, proteção divina de Vandaliel Cool, que se tornou um lodo imitador de sangue satânico após seu aumento de classificação.
Ele tem a habilidade de se camuflar tão perfeitamente que seria preciso tocá-lo para descobrir o que ele é. Mas ele aparentemente é particularmente proficiente em se disfarçar de Vandaliel. Explicação do trabalho. Doador: um trabalho que permite induzir mutações naqueles que eles guiaram, doando uma parte de si mesmos. Seja uma parte de seu corpo físico ou de sua forma espiritual, não está claro se pode ser chamado de emprego, como em uma ocupação, mas é exibido como um trabalho no status. As mutações induzidas por este job não são como as transformações das raças humanas nas raças de vida, são mutações que não são influenciadas por nenhum deus deste mundo, incluindo Vida, que pode ser um dos pais de sua raça original. Este poder é semelhante ao do Rei Demônio e dos deuses do mal. Assim, é provável que Vandaliel seja o único capaz de adquirir este emprego. Conteúdo patrocinado.